Olá, você está na comunidade Atman. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista e estudioso aqui. Hoje falaremos sobre 2.500 dias de ressonância harmônica. Quais são as catarses da vez? Bom, resumidamente, meu processo já iniciou há muitos anos. Acredito que em 2018, 2019, então já tem aí uns 5, 6 anos de estudo dedicado, né? Então já tenho bastante bagagem. E à medida em que eu vou avançando, eu vou percebendo a leveza das coisas. Recentemente eu reassisti alguns vídeos antigos que eu gravei e confesso que, assim, a essência da minha visão de mundo se manteve, mas a maneira que eu enxergo as coisas mudou bastante. Então, vou trazer aqui essas experiências, essas catarses que eu tive, e eu espero que elas acrescentem no seu progresso evolutivo. Bom, como sabemos, a vida ela segue programações próprias. Então, estando nós aqui ou não, a vida segue um fluxo. Veja que nisso é fácil a gente acreditar que a nossa existência não tem importância, mas tem, né? Porque o fato de você estar aqui permite que coisas grandes aconteçam, sejam coisas boas, sejam coisas ruins ou que nada aconteça. Ainda assim, a existência de um ser é algo em potencial. O que eu quis expressar é que esse ser estando ou não ali, a vida vai se ajustar e as coisas vão seguir da mesma forma. Então, isso nos ajuda a entender. Somos importantes, mas nós não somos indispensáveis. Eu tive muito essa percepção quando o pessoal começou a falar de empresa, né? Aquela questão de que somos só números, de que nós não fazemos diferença numa empresa. Claro que fazemos. Se você tem um funcionário corrupto, ele prejudica tudo. Da mesma forma que se você tem um funcionário dedicado, isso também altera o funcionamento para um bom sentido, né? Pois muito bem. O que eu vou dizer aqui é uma crença muito profunda, né? Eu estou trabalhando em mim ainda, não é uma coisa que eu já finalizei, eu ainda estou no processo. E bom, a definição da catarse é a desilusão, né? Quando nós percebemos que uma coisa que nós acreditávamos não é tudo aquilo que pensávamos. E a primeira vez que eu vislumbrei isso foi quando o mentor espiritual perguntou para mim, há muitos anos atrás, que eu estava numa meditação, e ele perguntou: Ó, Eduardo, e se você descobrir que tudo que você acredita foi uma mentira? Eu lembro que naquele dia eu fiquei meio assim, intrigado. Pensei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Demorei um pouco, aí eu respondi pra ele: bom, se eu descobrir que tudo que eu acredito não for verdade, eu vou ter que ir atrás da verdade. Porque se eu me desiludir, chorar e espernear, não vai resolver o problema, né? Foi aí que eu comecei a entender também essa questão, de que não adianta ficar se lamentando, choramingando, os problemas não vão se resolver por isso. Isso já era bagagem da filosofia que eu já estava tendo, já estava adquirindo essa forma de lidar com as coisas. Então aí eu entendi uma coisa importante naquela simples pergunta. Podia ser verdade, né? E se realmente, se eu saísse daqui e descobrisse que tudo que eu acredito não fosse real, né? Ou mais do que isso, não que eu descobrisse que Deus não existe, mas que existe de uma forma diferente da que eu acredito. Ou se a espiritualidade não é aquilo que eu imagino que ela seja. E foi justamente isso que começou a acontecer, né? Dentro desse parâmetro, eu comecei a esbarrar nas crenças que eu fui herdando desde da infância. Vocês podem perceber que a sociedade, em grande maioria, ela é muito dependente e ela tem uma necessidade muito grande de apontar um culpado para os problemas que estão acontecendo. Então, se está tendo uma corrupção, uma mentira, um golpe que seja, eles têm que encontrar alguém para jogar a culpa. E isso exime todos os outros responsáveis de arcar com isso. Nós também fazemos isso no nosso dia a dia, né? Grande parte das pessoas, na verdade. Elas não assumem o papel da própria evolução, então elas culpam uma entidade, um ser, uma força, um trabalho feito, alguma coisa assim. Isso foi uma coisa que eu já via em mim e que eu comecei a perceber muito mais conversando com as pessoas. Então você vê essa necessidade de fugir.
da consciência. Entrando mais a fundo nesse assunto, quando eu comecei a entender Deus, claro, eu não entendi totalmente, porque não tem como, né? O cérebro físico, ele é limitado. Se você tenta entender algo que nunca nasceu e que nunca vai morrer, você vê que nunca houve uma medida e nunca haverá. Então, a mente, ela até tenta processar essa informação, mas ela é tão abstrata que ela se perde nesse entendimento. Então, nós precisamos formatar isso em alguma forma, em algum contexto, em alguma cor. Então, isso me faz entender a necessidade de entender Deus. Mas isso também me preocupa, porque a forma que fazemos isso é muito prejudicial. Há uns anos atrás, eu já havia parado de pedir coisas, né, em orações, de ficar pedindo prosperidade, pedindo entendimento, pedindo as coisas. Porque você começa a entender que, pela vida ter uma forma própria de existir, ela se ajusta. Então, entra exemplos, né, de aquelas pessoas que pedem para passar num concurso, mas não estudaram para isso. Isso é injusto com quem estudou. Eu passei muito, uma vez que eu me lembro, assim, que eu passei por isso, eu era bem criança, ainda nem imaginava nessa questão de espiritualidade, mas à medida que você vai, buscando consciência, você vai se lembrando de coisas, né? E eu olhava as pessoas que faziam academia, eu já estava adolescente, na verdade. Eu olhava as pessoas que faziam academia e eu sentia inveja daquelas pessoas, né? Aquele corpo, aquela estrutura. E eu tinha uma vontade de trocar de corpo com aquela pessoa, né? Falar, nossa, eu queria ter esse corpo. Então você viu que eu via que eu não desejava para ter, no sentido conjugal, eu desejava ter para mim aquilo. E aí foi umas instruções que eu recebi, falar, bom, aquela pessoa batalhou para ter aquele corpo. Ela foi na academia, ela se dedica, ela compra suplemento, ela se exercita, então ela merece. Se ela ostenta esse corpo, aí já é outra coisa, mas ela tem aquilo que ela mereceu. Se você assume o corpo dela, é injusto, porque você não fez por onde, você não se comprometeu com aquilo. E naquele tempo eu nem entendia isso, né? Então isso me fazia me revoltar com as coisas. Isso entra muito na questão de relacionamento, como eu também vejo isso. As pessoas buscam dar certo no relacionamento, mas elas não se relacionam bem com elas mesmas. Então, não temos conhecimento sobre as emoções, sobre a necessidade da reflexão, sobre coexistir com as pessoas. Então, isso nos afasta. E eu estou explicando tudo isso para vocês justamente para tentar explicar onde que Deus entra nisso tudo. A forma de nos relacionarmos, como que nós queremos coisas, mas oferecemos quase nada. Então, prejudicamos, corrompemos essa relação. E ela vai ficando muito doentia. Porque, claro, Deus não. Eu entendo isso hoje, né? Na minha ínfima visão de mundo. Deus não satisfaz desejos. Ele traz aquilo que é necessário. Então, falar, tá, Eduardo, hoje, o que que é necessário para a tua evolução? Um cérebro operacional para poder entender as coisas. O que acontecer comigo, eu vou me adaptando. Porque se for para analisar bem, o que mais que eu vou poder pedir? Tudo é flexível, tudo muda, nada é estático. Então, se fôssemos pegar o exemplo dos nossos antepassados, os pré-históricos, eles poderiam pedir o que para Deus, se eles tivessem a noção da divindade? Dizer, queremos alimento, né? Porque não tinha geladeira para estocar, não tinha despensa, não tinha mercado, não tinha nada do que tem hoje. Então, o contexto deles seria a necessidade daquilo que eles estavam passando. E aí você começa a entender qual é a diferença da necessidade e do desejo. Pelos estudos, pela reflexão, que eu gosto muito de entender sobre palavras, o desejo me lembra muito a questão de descer, né, de descender. Então, me remete a algo que eu almejo no sentido de luxo. É uma coisa além daquilo que eu preciso. Porque daí, quando eu falo de necessidade, me lembra necessaire, me lembra idade. Então, é uma bagagem de coisas que são essenciais para o meu deslocamento de um ponto até outro. E o desejo já entra no adicional. É aquilo que não é essencial. Então, aí que eu comecei a entender que Deus não entra para financiar desejos, ele dá aquilo que é básico. Então, se uma pessoa é restrita por alguma circunstância, nós teríamos que entender o que a restringe daquela forma. E muitas vezes, pela visão espiritual, nós entendemos que é ela mesma que aplica aquela própria restrição. Segundo os conselhos e as instruções do mentor,
E também por outras pessoas que eu já vi falando sobre isso, imagina o seguinte, uma pessoa tem uma vida que ela faz muita bobagem, então numa outra vida ela vem com limitações. Essas limitações são como cadeados que impedem reincidência. Então aquela restrição física impede que ela corra o risco de fazer aquilo de novo. Só que quem coloca essa restrição é a própria condição dela. E para entender isso, teríamos que abrir a mente para entender um pouco mais da eternidade, de entender que a vida, que a existência, ela não se resume a apenas uma encarnação, e sim a várias outras. Tanto que os talentos que trazemos são, como posso dizer, presentes que nós damos a nós mesmos em virtude daquilo que nós aprendemos. Então hoje eu vejo, eu tenho muito talento com a mente, com o emocional, com as emoções, com os pensamentos. Mas por quê? O que que traz esse talento? É uma predisposição de uma dedicação outrora desenvolvida. Então nós começamos a entender que nada é por acaso. Então, voltando a essa questão da divindade, comecei a entender que Deus então não era um ser, não é um ser. Então, isso tudo que eu estou explicando é o funcionamento ínfimo do que é ser Deus, né? Do que é Deus. Então você vai entendendo o processo e você começa a expandir a mente. E uma das expansões mais complicadas para mim, e eu acredito que para grande parte das pessoas, até para você que estiver ouvindo isso, nós temos aquela crença sedutora de culpar alguém por algo, e isso implica o quê? Em depender de algo que está fora. Então, sempre que nos é oferecido alguma artimanha, alguma facilidade, alguma coisa nesse sentido, nós tendemos a aceitar muito facilmente. Dinheiro fácil, dinheiro rápido, é o que explica cair em golpe, né? Então, o cérebro físico ele tem mesmo essa rota de escolher o caminho de menos esforço, porque ele quer, por instinto, por programação, preservar o máximo de energia que ele puder. Então, dentro disso, nós ficamos suscetíveis, né, a cair em sistemas nefastos. Mas aí caberia à consciência do ser humano, né, do indivíduo, de refletir, de avaliar, de estudar, de buscar. Então, isso daí exige comprometimento, dedicação, coisas que as pessoas normalmente não querem, né? Então, indo por essa perspectiva, a visão que eu tinha de Deus era que ele traria tudo que eu precisasse, tudo que eu queresse, tudo que eu desejasse. Então eu estava despejando o meu futuro, as minhas aspirações, meus sonhos, como se ele fosse realizar tudo, como se ele fosse facilitar tudo para mim. E quando você confronta a realidade, você vê que não é bem assim. É você que tem que ir atrás. Essa questão de no final tudo vai dar certo, não é verdade. Essa questão de que, porque só tem coisa boa, porque é tudo maravilhoso, você vê que não é verdade isso também. Que às vezes você cai, às vezes você enfrenta problemas, às vezes tem crise. E se você anda com os pés na realidade, você sabe que isso acontece, que isso pode acontecer com você. Então você está preparado. Aí entra o discernimento. É muito diferente de ser inseguro. Se eu sou inseguro com a vida, eu sinto medo de viver. Porque assim, eu sei que vai ter altos e baixos, porque a vida é assim. Mas eu vou me focar só no onde dá ruim, né? Então isso me faz me sentir mal em relação à vida e acreditar que independente do que aconteça, tudo vai dar merda. Então aí me desencorajo. Tô inseguro, não faço por insegurança. Se eu olho só onde dá certo, só onde as coisas ficam tudo bem ali, eu tô sendo Alice. Eu não tô na realidade, eu tô idealizando uma coisa que não é real, é uma fantasia. Então o que que as pessoas olham pra mim e pensam que, tá viajando da maionese, isso daí não, sei lá, né? Tem uma visão romântica, vai quebrar a cara, é o que normalmente acontece. Então nós temos que entender, tem os dois. Então entra o princípio do pêndulo, né? Que uma coisa leva a outra. Então a paixão leva à violência, o frio leva ao calor, o alto leva para baixo, a direita vai para a esquerda. Então uma coisa sempre vai levando a outra. A consciência lúcida, ela se mantém ali atenta ao movimento da pendulação. A consciência que está dormindo, ela se identifica com a pendulação. Então, quando vai para a violência, ela fica violenta. Quando vai para a paixão, ela fica eufórica. Então, ela ainda não está personalizada. Ela ainda está se moldando de acordo com o que a maré está determinando. Isso daí é difícil porque normalmente onde a maré está apontada? Para o problema.
É porque o que move a sociedade em massa são os interesses. Se formos olhar a mídia, a forma que a sociedade foi construída, como que as coisas são hoje, como que violência vende, drogas vende, morte vende, tudo isso vende e dá muito dinheiro, né? Remédio, farmácia e um monte de coisa. Então, se nós olhamos o óbvio, o que move a sociedade atual é o mórbido. Falar mal dos outros, reclamar das coisas, conteúdo superficial, não se comprometer com a verdade, não tá nem aí pro bem-estar do outro. Se tá tendo um acidente, parar pra filmar em vez de ajudar. Tem mais facilidade pra criticar e xingar do que pra elogiar. Então tá tudo muito doentio. Não tem outra palavra que explique isso. A consciência lúcida, ela enxerga esse fenômeno, mas ela não vai junto com ele. E nesse processo, quando o indivíduo atinge esse grau de maturidade, que é o caminho, né, de si próprio, o mestre de si mesmo, o caminho do eu sou, que Jesus trilhou muito bem esse caminho, nós vemos assim que ele já consegue dominar os aspectos da existência. Então, quando paramos para analisar que Deus é onipresente, onisciente, nessas coisas, nós entendemos que Deus busca consciência, e consciência é entender as coisas. Quando pensamos nisso, eu sei, na minha ínfima presunção, quem sou eu na fila do pão para me igualar a Deus? Não sou ninguém, então tem que ter isso em mente. Mas como uma parte de um todo que busca a expansão, cabe a mim assumir o meu lugar, que é expandir consciência. Isso sempre me lembra na primeira pergunta que eu fiz pro mentor, para que que eu tô aqui? E ele responder, você tá aqui para lembrar teu irmão que Deus existe. Como você vai fazer isso? Aí é com você. Então você fala, nossa, que resposta mais parabólica, não é? Que resposta mais, né? Mas aí você para analisar e fala, nossa, não é tão fácil assim, não, né? Como é que você vai... Porque para você trazer a existência de Deus, você tem que entender o que é. E quando você vai estudando Deus essencial, você começa a entender que ele é amor, né? Que ele é benevolência, que ele é consciência. Eu digo Deus ou Deus, né? Não os deuses que nós personificamos no decorrer da história. Então, você trazer isso, resgatar esse significado, dá muito trabalho, porque você tem que resgatar o vocabulário, resgatar o significado, fazer com que a pessoa tenha interesse pelo que você está dizendo, criar uma comunicação com respeito, dela entender que você não está se impondo, que você respeita o espaço dela. Então, tudo isso pode levar uma vida toda. Então, isso nos faz confrontar meias verdades, né? Então eu digo assim que nós passamos por processos de desilusão de amizade, então isso entra muito na catarse. De hoje eu entender que amigo é muito diferente de colega. Das pessoas falam, ah, porque a gente é amigo. Eu tô tendo muito essa percepção, principalmente no trabalho, né? Das pessoas dizer, ah, nós somos amigos. E eu observar. Bom, o que que um amigo faz? Um amigo, se eu tô passando por uma dificuldade, ele vem me ajudar. Eu não preciso ficar lembrando ele. Porque se ele tem a semente da amizade, ele tem empatia. Então, claro, ele não lê pensamentos, ele não vai saber sempre que eu preciso dele. Mas ele vai intuir de vez em quando eu tô precisando de uma ajuda. Agora, se a pessoa olha que eu tô precisando de ajuda, ela me ignora, então tá, ela já não entra nesse item aqui. Tá. Aí essa pessoa vem, pede conselho, conversa comigo, quer saber das coisas, eu tô lá ajudando, ouvindo, emprestando meu ouvido pra ela falar as coisas dela. Mas quando eu preciso, não tem ali. Então, peraí. Então, mais uma vez, ela não é minha amiga. Então, o que que eu começo a entender disso daqui? Eu posso estar sendo amigo, porque eu entendo o significado de amizade, mas eu tenho que entender que ela não está sendo a minha amiga. Então, ter essa consciência me faz saber que não é que eu tenho que me armar contra o mundo e dizer, nossa, ninguém, não existe amizade nesse mundo, esse mundo não tem jeito, me fechar e deixar de expressar minha amizade em relação aos outros. Não, não se trata disso. Se trata de eu olhar e saber identificar onde estão meus amigos e se eu posso contar com eles. Porque vejam, uma coisa é você encontrar uma pessoa, você conversar com ela e cada um seguir seu caminho. Quer dizer, não há convivência. Quando isso acontece, tudo bem você fazer um bom gesto pela pessoa, porque às vezes ela precisa, mas a questão é você não convive com ela. Do momento que essa pessoa entra na tua vida íntima e passa a fazer parte dela, aí você não pode deixar.
É a mesma coisa do filme do Rei Leão, né? O que que matou Mufasa? Foi aceitar Scar dentro do reino dele. Então, se você tá vendo que a pessoa é meio duas caras, que ela é meio pessoa meio perigosa, tipo, emocionalmente, né? Cheio de bobagem na cabeça, toma cuidado. Tem que se pergunte, mas será que você precisa aceitar essa pessoa na sua vida? Porque daí nós entramos naquela crença, né? De, é porque é um karma que eu tenho que passar por isso. Isso foi também uma outra catarse que eu tive, né? Será que precisa mesmo? Você tem que sofrer mesmo? Será que não tem outro jeito de você expressar isso? Você não pode dedicar a tua amizade a alguém que realmente está disposto a entender o que é isso? Você vai ficar jogando pérolas aos porcos até quando? Então isso daí também entra uma acordada de consciência, né? Que nós ficamos muito tempo sofrendo numa situação que não tem porquê. Então aí nós caímos em mais uma crença, que é a questão do sofrimento. Acreditamos que temos que sofrer, que temos que pagar, que somos indignos porque nós nascemos do pecado, porque são crenças que a religião põe na cabeça, o dogma religioso põe na cabeça. Então, são coisas que, igual eu expliquei no começo desse vídeo, um ser humano, por exemplo, Jesus, por exemplo, grande, por exemplo, os mestres que passaram por essa terra, por exemplo, até você que faz um bom gesto para alguém, a existência de um ser pode significar muito. Então, como que um ser desse pode ser classificado como um pecado, como uma sujeira da humanidade? Isso não tem sentido, então alguma coisa não está batendo, né? É difícil você colocar uma crença dessa na cabeça de uma criança e esperar que ela dê o melhor dela. Porque se ela é um erro, se ela é uma sujeira, isso daí já castra qualquer qualidade que venha a se desenvolver. Então, nós teríamos que parar e avaliar e pensar bem nessas coisas. Então, eu digo assim que, para fechar essa ideia, para tentar explicar isso de uma maneira assim mais fácil, recentemente eu estava refletindo sobre cocriação, né? Cocriação das coisas. E eu percebi que as pessoas querem cocriar, elas querem prosperidade, emprego, relacionamento, mas percebam uma coisa: se você convive comigo, você é um cocriador ali que está buscando se conscientizar. Você concorda comigo que se você quer tal coisa, então o universo vai ter que criar uma ponte entre você e o que você quer. Às vezes essa ponte sou eu, que vou te dar uma instrução, que vou te dar um conhecimento, que vou te mostrar uma forma bacana de chegar até ali. Tô te dando exemplo para vocês porque as pessoas querem ser co-criadoras conscientes, mas elas não querem participar da cocriação do outro. Elas não querem deixar o outro brilhar na peça e elas serem segundo plano, e elas serem participantes, figurantes, né? Essa palavra apropriada. Então todo mundo quer holofote a toda hora. E eu comecei a entender que as coisas não são bem assim. Às vezes a pessoa tá querendo conquistar alguma coisa e o outro vai só ajudar ela a conquistar aquilo. Então, às vezes eu quero uma prosperidade, alguma coisa assim, eu tô também falando isso pelos processos que eu tô passando. Falar, eu quero uma vida estável, uma vida de prosperidade. Mas aí você vê que muitas vezes você vai ajudar o outro antes de você ter a sua. Então é aí que entra o merecimento. Se você consegue lidar com a prosperidade do outro como se fosse sua, respeitá-la, não subtrair o outro, não causar prejuízo no outro, quer dizer o quê? Que você honra essa dádiva. Então você merece essa dádiva. Agora, se você deseja prosperidade, você tem uma oportunidade de ajudar o outro com a empresa dele, com a família dele, ele tá precisando de alguém para orientar porque ele é meio perdido da cabeça, e você vai, se aproveita da situação e tira uma casquinha dele, quer dizer, você não entendeu o que que é a cocriação de fato. Você subverte a cocriação por seu interesse. Então, o que que é isso? Corrupção. Você corrompe um recurso. Então, são por essas e outras que nós passamos a entender. Nossa forma de viver, ela é doentia. E olhar para isso dói. Porque de ela fala, gente, toda vez que eu reflito sobre coisas sobre mim, sobre eu mesmo, eu fico uma semana mal. Fala, meu Deus, como que eu pude ter feito uma coisa dessa? Por quê? Só que aí entra naquela questão, não dá pra me lamentar, né? Eu lamento pelo mal que eu causei, sabendo que eu não tinha consciência do que eu havia feito. Fico triste porque, poxa, né, precisava daquilo lá.
mas vamos levantar a cabeça. Agora eu entendi, vamos fazer diferente daqui pra frente. Não dá pra ficar se imobilizando e se lamentando pro resto da vida, né? Então é o que eu passo pra vocês também. Essa é a catarse do momento que eu tô tendo, né, em relação a Deus. Eu espero que faça vocês refletirem em pontos que vocês poderiam não ter refletido antes. E pra fechar agora mesmo, assim, eu digo, gente, eu tô começando a entender um pouquinho mais o que é eternidade. E quando eu me afasto da minha experiência física, eu falo, meu, não tem palavras pra expressar isso daqui. A única coisa que me vem assim é compaixão. Eu falo de todo o coração. É isso que sentimento que vem. De olhar e falar, eu entendo. Tô entendendo o que tá acontecendo. Então, o que nos leva à decisão, né? Se comprometer, fazer o que é possível, não ficar se apressando pra fazer nada, respira, sabe? Aprenda a respirar. Tá bravo, tá com raiva, tá estressado, tá sobrecarregado, tá na beira de um burnout. Te digo uma coisa, tá todo mundo assim. É uma vibração acelerada. A vibração tá subindo, a inteligência artificial tá injetando influência sobre nós, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então isso é um movimento global. Então veja, não dá pra frear isso. O que você pode fazer? Mudar a tua postura. Respira. Suas emoções não podem te controlar. É você que tem que controlar elas. Aproprie-se delas. Não fica reagindo a tudo, não fica se irritando com tudo, não. Relaxa, né? Finalizo dessa forma. Também tô aprendendo isso, tá bom? Bom, eu agradeço vocês pelo tempo, né, de vocês estarem me escutando até agora. Qualquer coisa também nos comentários para ajudar em alguma coisa. E até a próxima.